E aí, pessoal, tudo bem? O São Paulo acabou não permitindo que o Brasil completasse a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores com 100% de aproveitamento, né? O tricolor perdeu de virada para o binacional do Peru em Juliaca e acabou sendo o único brasileiro a não vencer, né? Então, a última vez que os brasileiros venceram todos os jogos da primeira rodada da Libertadores continua sendo em 2003, com Santos, que fez 5-1 na América de Cali, o Grêmio fez 3-2 no Pumas do México, o Corinthians fez 1-0 no Cruz Azul e o Paysandu, que fez 2-0 no Sporting Cristal. Essa foi a participação dos brasileiros na primeira rodada daquela Libertadores. Não aconteceu agora com São Paulo. E muita gente está falando que a questão principal foi a altitude de Juliaca. Juliaca é uma cidade que fica nos Andes peruanos, perto do lago Titicaca, perto da fronteira com a Bolívia. Lá é bem alto mesmo, né? É 3.800 metros de altitude. É mais do que, por exemplo, Cusco, que é a cidade mais próxima de Machu Picchu, a cidade aqui do Cinciano tem 3.300. É mais do que La Paz, que é 3.600 mais ou menos. É mais do que Arequipa, é a cidade do meu lugar, que é uns 2.400, 2.600, alguma coisa assim. Mais até do que Potosí. Agora, bom, até faço um vídeo ainda um dia desses aí sobre como são os jogos nos lugares mais altos do mundo, que são aqui nos Andes, o futebol nos lugares mais altos do mundo. Mas não vou falar disso agora. Falar um pouco sobre o São Paulo nesse jogo na altitude, porque de fato o São Paulo sofreu muito com a altitude. O São Paulo morre completamente no segundo tempo e permite a virada do binacional depois de um primeiro tempo que o São Paulo domina o jogo. O São Paulo perde um monte de gol e poderia até ter feito uns 2-3-0 no primeiro tempo e ficado com muito mais tranquilidade para o segundo tempo. Mas o que o São Paulo fez de errado? Bom, tem gente que acha que a altitude é uma coisa que até que deveria proibir, que é um absurdo tudo. Eu sou bem contrário a essa ideia, tá? Um dia até faço um vídeo específico sobre isso, mas acho que a altitude é uma condição natural de certas regiões, e os times daquelas regiões têm o direito de jogar nessa condição. Como o calor extremo, o frio extremo são condições naturais também de certas regiões, e não é por isso que a gente deixa de fazer jogos em certos lugares. Claro, você adapta, né? Você, por exemplo, se for possível jogar num horário que esteja menos calor, você tenta, mas se estiver fazendo 35 graus à noite, e é o melhor horário para jogar à noite, você vai fazer o jogo com 35 graus, faz parada de água, tudo, mas você joga o jogo, né? Então isso faz parte do jogo. A questão é saber jogar com essa realidade, adaptar o seu jogo a isso, né? Há muitos anos eu entrevistei o Cláudio Borghi, ex-jogador da seleção argentina, campeão do mundo em 86, e ele era técnico do Colo-Colo. E eu perguntei para ele como que era jogar na altitude, porque os times chilenos de Santiago não tem altitude. Santiago é 500 metros, é mais baixo que São Paulo, mais baixo que Curitiba. Os times de Santiago 2 vezes por ano tinham que jogar contra o Cobreloa em Calama e contra o Cobressal em El Salvador, e pegar altitude, e acabavam sofrendo. Como aqui os times do Brasil, da Argentina, sofrem quando vão jogar em La Paz, jogar na Libertadores time de altitude, esses times sofrem nos seus campeonatos nacionais. Faz parte do dia a dia deles ter que ir lá. E eles sofrem, não estou acostumado, mais ou menos, ele vai sentir altitude, ele não vive na altitude, então ele não vai acostumar o corpo. O que ele falou? Ele falou que para eles não era um problema tão grande, porque eles já tinham aprendido a jogar na altitude. Ou seja, eles sentiam a altitude, eles só sabiam o que tinham que fazer para esse tipo de jogo. Para ele era muito pior, por exemplo, jogar num clima úmido. Ele falou que um time lá de Santiago sofria muito mais num clima úmido, porque eles não tinham tantas circunstâncias em ter que jogar em lugares muito úmidos, e quando eles jogavam em lugares muito úmidos, os jogadores sofriam um tipo de desgaste que eles não estavam acostumados, porque perde muito líquido, sua muito. Então, um lugar quente e úmido era muito pior para um time chileno, no caso Colo-Colo, por exemplo, para ele, do que jogar na altitude. Então, é preciso saber o que fazer. E o São Paulo acha que
tomou algumas decisões erradas ao decorrer do jogo que acabaram fazendo com que a altitude tivesse um impacto mais forte do que ela poderia ter. Primeiro tempo, o São Paulo até faz acho que uma estratégia correta. São Paulo não vai pro pau. Né, o São Paulo tem o jogo de toque de bola lá que o Fernando Diniz faz, só que um pouquinho mais resguardado. O time não avança tanto, o time não vai tanto em bloco, a defesa fica postada atrás, né, e o time todo, na verdade, fica postado um pouco atrás quando pegava a bola e deixava o Binacional tocar. Quando pegava a bola, saía com toques um pouco mais rápidos, saindo com um pouquinho mais de velocidade, com o Pato, com o Pablo, o Antony e o Daniel Alves carregando essa bola. E deu certo, o São Paulo faz um gol até num lance que sai de um tiro de uma reposição do Thiago Volpi, né? Não foi tiro de meta, né? Foi o chutão do Thiago Volpi. E depois o São Paulo tabela rápido, faz o gol e cria várias oportunidades assim, jogadas rápidas de ataque. Com isso, quando o Binacional tinha a bola, o São Paulo estava compactado atrás. Então o São Paulo estava congestionando a frente, o Binacional não encontrava espaço e acabava perdendo a bola e o São Paulo saía em velocidade. Claro, esse tipo de estratégia tem um problema que você está obrigando seus atacantes a correrem muito e eles podem se cansar. Mas, de qualquer forma, o São Paulo conseguiu criar muitas oportunidades. No segundo tempo, o São Paulo veio com uma estratégia um pouco diferente de quando não tinha bola. E acho que isso foi fatal. O São Paulo, em vários momentos do segundo tempo, começa a querer marcar a saída de bola. Então, os atacantes do São Paulo ficam mais à frente, talvez com medo de fazer os atacantes voltarem muito e terem que correr lá para frente num eventual contra-ataque. O São Paulo já tenta pegar a bola lá na frente. O São Paulo, em vários momentos, tenta marcar a saída de bola, ou no mínimo cercar. Também não dá pra fazer aquela marcação muito forte, porque os jogadores já estavam desgastados de um tempo de jogo e principalmente da altitude e do frio. Estava muito frio também, isso piora a sensação dos jogadores lá com desconforto com o ambiente. O São Paulo começa a marcar a saída de bola. E nisso fica um distanciamento muito grande entre os jogadores. O São Paulo, entre a linha defensiva e a linha ofensiva, fica muito espaço. Os jogadores do meio de campo também acabam se espalhando ali, mas muito espaço vago. Isso dá ao Binacional o espaço para jogar em velocidade. E jogar em velocidade era fatal nesse caso, porque o Binacional tá com jogadores acostumados com altitude e o São Paulo não. O primeiro gol sai assim. O São Paulo tá todo... São Paulo não, o ataque do São Paulo tá tentando cercar a saída de bola. O Binacional dá uma esticada para sua lateral esquerda, né, bem na altura do meio de campo, e de lá já sai um lançamento em profundidade em cima do Arboleda. O Arboleda claramente perde na corrida porque não conseguiu acompanhar. Né, não conseguiu acompanhar toda a pinta de ser um problema da altitude, ele não consegue acompanhar. Até acho que ele dá uma falhadinha também, porque quando o jogador do time peruano domina a bola e vai chutar, o Arboleda chega. Então, só que o Arboleda ele não dá o bote lá para tentar uma travada. Talvez tivesse com medo de um corte, de que o jogador o atacante cortasse ou fosse tentar parar a bola, alguma coisa assim. O Arboleda ele não dá aquela última esticada de pé. O jogador finaliza, o Thiago Volpi acaba falhando, a bola acaba passando entre as pernas dele. Não achei que foi um frangaço, achei que foi uma falha. E o Binacional empata. Mas o problema não está só na falha do Thiago Volpi e no Arboleda não chegar. O Arboleda não chega porque o São Paulo criou uma condição em que permitiu ao Binacional jogar com bola esticada, ter espaço para jogar na velocidade, ter espaço para explorar a correria. Depois, no segundo tempo ainda, o São Paulo varia. O São Paulo tem momentos em que marca a saída de bola, tem momentos que recua. O Márcio Araújo, que estava de técnico, né? O Fernando Diniz estava suspenso, até põe o Lisiero e o Toró. Eu imagino que... Eu não vi as explicações específicas dele para essas duas alterações, tá? O jogo acabou agora há pouco. Eu imagino que a ideia fosse com o Lisiero ter um pouquinho mais essa ligação do meio para frente, porque estava muito com o Daniel Alves a incumbência de carregar a bola, e o Daniel Alves já estava sentindo, né? O Daniel Alves também não é nenhum garoto, né? E o São Paulo já não estava mais conseguindo com que Pato, Pablo jogassem com tanta velocidade assim na frente. E o Toró entra também, acho que por isso, para ter alguém de velocidade, ou seja, São Paulo talvez pensando em ficar um pouquinho mais atrás e explorar a velocidade. Mas
aí eu já acho que talvez tenha faltado um pouco de leitura do jogo, do momento do jogo, até talvez não só do treinador, mas talvez dos próprios jogadores ali, né? Essa altura do jogo, o São Paulo já estava mais desgastado. Não adiantava só trocar o Toró e o Lisieiro lá, botar o Lisieiro no lugar do Pablo, o Toró no lugar do Pato e sair e que você ia ter uma ligação em velocidade. Não é tão simples assim, porque também o Toró não vai poder sair só correndo lá sozinho. Tudo bem, vai o Antony acompanhando. O Antony já estava desgastado também. Quem ia carregar a bola? O Daniel Alves talvez tivesse que acompanhar isso. Já não ia mais ter aquela condição de acompanhar com a mesma velocidade do primeiro tempo. Talvez já fosse um momento que o São Paulo pudesse, quando pegasse a bola, tocar a bola e avançar um pouquinho mais compactado para frente. Não tentar sair tão em velocidade assim. Segurar o jogo. Tava 1-1, não era um bom resultado, mas a tendência do jogo estava apontando em favor do Binacional. O viés do jogo, como diziam os economistas, viés de alta, o viés do jogo estava para o Binacional estava ganhando espaço. Então o São Paulo tinha que esfriar o jogo, tinha que controlar o jogo. Era um momento em que o jogo estava 1-1, mas se fosse para imaginar que fosse um gol, parecia que o Binacional estava mais perto desse gol do que o São Paulo. Então o São Paulo tinha que pegar a bola, controlar um pouco mais. É a altitude, não dá para fazer um jogo de acordo com as regras normais, com os procedimentos normais. Você tem que entender isso. Pega a bola, toca. O Lisieiro com o Daniel e o Tietê poderia ficar trocando um pouquinho lá de passe. O São Paulo vai avançando aos pouquinhos, tudo. Tenta uma bola aérea. Fazer uma coisa um pouco mais calma. Segura um pouco, esfria o jogo. Só que, 1 minuto antes do segundo gol do Binacional, o narrador da transmissão do Facebook até fala, não sei se foi o narrador agora ou o repórter, até fala, o Daniel Alves está pedindo pro Toró marcar na saída. E isso, o São Paulo voltou a marcar a saída de bola. Então talvez o Toró tivesse entrado não só pelo contra-ataque, mas para ter alguém de fôlego para ficar marcando saída de bola. E o Toró está marcando saída de bola. O São Paulo de novo adiantou seu ataque para cercar a saída de bola do Binacional, só que daí o time já estava sem condição, porque o São Paulo estava no ataque, perde a bola, e daí o Daniel Alves manda, e assim, eu não estou culpando o Daniel Alves, porque isso é uma orientação que ele recebeu, tá? Mas o Daniel Alves chega lá e orienta os seus jogadores, os seus companheiros a marcar a saída de bola. Nisso, dá pra ver muito bem no vídeo, quem for pegar, vai lá no Facebook, no perfil do São Paulo vai ter esse vídeo, achar o momento do gol. Dá pra ver o Reinaldo voltando, porque o Reinaldo tá no ataque. O Reinaldo volta andando, mas ele tem que atravessar o campo inteiro. O Reinaldo já está morto, porque quando o São Paulo fica no segundo tempo com o time lá marcando saída de bola, no começo do segundo tempo, e fica tomando bola rápida, o Arboleda, o Reinaldo, tá todo mundo tendo que ficar correndo atrás de atacante do peruano. Então o Reinaldo está morto. Ele volta lá, ele volta tentando correr, mas ele está quase andando, assim, né? Uma tentativa de correr. Quer dizer, já dá pra ver que ele não tá legal. E ele volta ali. Ele tem que atravessar o campo inteiro. No que ele termina de atravessar o campo, a bola chega na região dele, né? E daí vai cercar o Daniel Alves, que também já estava voltando, porque estava ajudando a marcar a saída de bola. O Daniel Alves está voltando também. Talvez não tivesse naquele momento com aquele fôlego extra para dar aquela pegada lá no jogador com a bola. O Daniel Alves deixa passar, o Reinaldo fica cercando. Quando o jogador passa pelo Reinaldo, vai para a região do Arboleda, o Reinaldo abandona a bola. Fala, não, agora é o Arboleda que cerque. O Arboleda ficou olhando também, não faz nada, sai o chute no canto, 2-1 pro Binacional. Então acho que o São Paulo falhou, porque a altitude ia fazer efeito de qualquer forma. 3.800 metros é muita coisa, mas o São Paulo acho que não soube entender as exigências que a altitude do jogo por causa da altitude. Não soube, no primeiro tempo entendeu bem, mas acho que no segundo tempo tomou muitas decisões erradas sobre, como por exemplo, como posicionar, compactar ou não seus jogadores, como posicionar, marcando saída de bola ou não. Acabou desgastando muitos jogadores da frente marcando saída de bola e desgastando os jogadores de trás que ficaram correndo atrás da bola já no segundo tempo, quando já tinha um desgaste natural do jogo. Ainda tinha que ficar correndo atrás do atacante peruano, né? E acho que essas escolhas não foram certas. E quando o São Paulo tinha bola também estava tentando ainda dar uma esticada, talvez uma coisa um pouco mais cadenciada. O Hernanes entra, ele talvez pudesse ajudar um pouco isso. O Hernanes é um jogador que tem
tem um chute de fora da área como uma possibilidade, poderia ajudar no momento que o São Paulo já não tá mais com aquele vigor físico todo. Pô, ter um cara que de repente pode, numa bola de fora da área, dar uma decidida, ou num lançamento assim, daí não é nem aquele contra-ataque que você sai tabelando, mas é assim, um cara que tá um pouco mais lá na frente, você consegue acertar, aquele cara vai conseguir correr, daí você acha aquele cara, né? Como, por exemplo, é bem menos de altitude, é 1000 metros a menos de altitude, mas como o Bruno Henrique lá contra o Independiente Del Valle no primeiro gol, né? O Bruno Henrique sai sozinho, ele sai correndo sozinho, recebe a bola, sai correndo sozinho, ninguém sai acompanhando ele, mas ele resolve sozinho, né? Então, se o São Paulo conseguisse alguma coisa assim. Agora, essas decisões erradas expuseram o São Paulo à altitude, e eu acho que isso acabou sendo fatal. Agora o grupo fica meio embaçado pro São Paulo, porque como a LDU venceu venceu em casa o River Plate B por 3-0, a LDU fez um resultado difícil, que é uma vitória sobre o River Plate e ainda fazendo saldo, né? O São Paulo acaba tendo, e como o São Paulo perde do Binacional, e a gente não pode ter certeza que o Binacional também vencerá o River Plate e também vencerá a LDU, eu não duvidaria que o Binacional no máximo conseguisse um empate nesses dois jogos, um empate e uma derrota nesses dois jogos. O São Paulo vai ter que descontar esses pontos para o River e para a LDU de outra forma. Como? Por exemplo, ganhando uma, empatando uma com um desses dois times ou com os dois times, né? Então ganhando o Morumbi do River e empata em Buenos Aires, ou ganhando da LDU no Morumbi e empata em Quito, alguma coisa assim. Claro, e ganhando do Binacional aqui, mas isso acho que não é um problema. O São Paulo vai tendo que fazer isso e eventualmente tendo que fazer saldo, considerando a vitória da LDU sobre o River. Então é uma situação que fica um pouco delicado, acho exagero, né? Porque é uma rodada só, né? Então ficar falando que tá delicado, assim, é muito apocalíptico, né? Mas que merece um pouco de atenção. E que no jogo da semana que vem contra a LDU, o São Paulo já vai ter que entrar em campo ciente de que é um jogo que não só tem que vencer, mas se puder fazer um saldinho ali, ganhar uns 2 gols de diferença pelo menos, seria uma boa ideia para já ir desidratando um pouco esse saldo de gols da LDU e o São Paulo fazendo dele, né? E tem que ganhar, né? Porque se empatar seria bem ruim, porque daí o São Paulo já teria que ganhar em Quito para compensar, e ainda já está tendo que compensar a derrota que teve e a vitória que ele teve sobre o River. A gente não tem como garantir que o São Paulo vai ganhar do River, né? O River é freguesão do São Paulo, mas é sempre uma partida difícil, tá? Mas é isso, então se gostou, dá um joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e escreve aqui embaixo o que você acha, tá bom? Um abraço e até mais.